versículo 13. Quem foi que adiantou aquele relógio ali? Eu olhei nele, estava 8 horas agora, e agora está 8h20. Foi você, Ronaldo? Não, né? Filipenses 4:13. Aleluia. Precisava nem só puxar um pouquinho da memória, porque o texto diz, é que diz Filipenses 4:13, gente? Vamos lá, coragem, vamos lá? Não, tá ruim. Só uma, duas pessoas falando, melhor quando fala todo mundo. Mais uma vez. E para terminar mais uma vez. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Eu te peço que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração. Queremos que a tua palavra venha falar conosco. Espírito Santo, damos ao Senhor a honra, porque essa palavra é tua, a espada é do Espírito. Então fala conosco nessa noite para a glória do Pai, em nome de Jesus, amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, esse é um dos textos mais mal aplicados da Bíblia. É muitas vezes, irmãos, um uso equivocado dele que traz expectativas e muitas vezes pessoas que se frustram, porque imaginam que esse texto é a chave para fazer tudo o que ele imaginou ou que ele gostaria de fazer. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, e por que eu digo que é mal usado ou equivocadamente compreendido? Por algumas razões. Primeiro, porque Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não está assim para satisfazer todos os nossos anseios. A Bíblia diz sim que devemos nos agradar do Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas não todos os desejos do nosso coração, até porque o nosso coração muitas vezes nos engana. O nosso coração muitas vezes propõe algumas coisas que são más. Então, se Deus fosse conceder tudo, nós seríamos pessoas problemáticas, nós entraríamos em cada situação, nós viveríamos problemas inimagináveis. Graças a Deus, Deus não é o gênio da lâmpada, Ele é o Senhor. A vontade que prevalece nunca será a nossa, mas sim a de Deus. E quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, então nós podemos ter a garantia de que aquilo será satisfeito, mas do contrário não. A segunda coisa pela qual nós muitas vezes vemos pessoas aplicando erroneamente esse texto, é porque Deus, como eu já disse, não é inconsequente. Pode ser uma coisa boa, mas pode não ser a hora. Veja se dá para entender. Eu sempre costumo dar esse exemplo. Imagine, irmãos, que hoje ter o Dani dirigindo, hoje ele está com 19 anos, para mim é uma bênção, um alívio, porque muitas vezes eu tinha que sair para levá-lo, dependendo da situação, e hoje tê-lo dirigindo com a carteira de motorista é bênção. Mas eu pergunto, se o Dani tivesse hoje 10 anos, o que é bom para ele hoje seria aos 10 anos de idade? Nunca. Aos 12, jamais. Então, coisas boas fora da hora são prejudiciais. Imagine, irmãos, a gente está pedindo algo a Deus. Deus é aquela porta de emprego, Deus é aquela vitória que eu estou esperando, Deus, e Deus está dizendo, não é a hora. Não é um não simplesmente pelo não, mas é um não que vai nos preservar de algo problemático lá na frente, de um problema maior. Então Deus não é o gênio da lâmpada, Deus não é um Deus inconsequente, e também Deus não é um pai que apenas cria, mas Ele tem o propósito de nos educar, de nos ensinar. Então imagine, irmãos, um pai que só diz sim para todos os pedidos do filho,
ele está prejudicando excessivamente a vida do seu filho. Ele está criando um monstro que não sabe ser contrariado, um monstro que não sabe ouvir um não. Deus não fará isso. O sim de Deus é uma bênção, o não de Deus é uma bênção. Amém? O não de Deus, assim como o sim, são bênçãos para nós. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o sim de Deus é uma bênção e o não de Deus é uma bênção também. Então, meus irmãos, quando a gente toma esse texto, nós precisamos entendê-lo da forma correta. Tudo posso naquele que me fortalece. E lendo esse texto, irmãos, capítulo 4, nós vemos aqui algumas verdades muito interessantes, que eu vejo que em Deus, fortalecidos pelo Senhor, a gente consegue viver algumas coisas muito interessantes, importantes e benéficas para nós. E eu quero começar a partir do verso 2 do capítulo 4 de Filipenses. Quando eu entendo que Deus, ele me fortalece para cumprir determinados propósitos, para viver determinados propósitos, eu entendo que nessa força que Deus me dá, ele me dá, primeiramente, olha aqui o verso 2, para vencer crises relacionais. É propósito de Deus? Sim. É propósito de Deus que aquela situação angustiosa com outra pessoa se perpetue? Não. Depressa, precisamos reconciliar-te depressa, é o que a Bíblia diz, com aquele que vai conosco pelo caminho. E olha o que diz o verso 2. O verso 2 do capítulo 4 mostra uma situação entre duas irmãs, a Sintique e a Evódia. Vai dizer assim o texto: suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam. Eu estou lendo na King James, porque ela tem uma parte que dá um entendimento melhor. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de julgo, que as ajudes, pois ministram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. O que é que nós de cara já vemos nesse texto? Primeiro, que essas mulheres eram crentes de verdade, porque a Bíblia diz que os nomes delas, assim como dos outros cooperadores que Paulo menciona, estavam escritos no livro da vida. Nós sabemos que ter o nome escrito no livro da vida é mais do que ser membro de uma igreja aqui na terra. Eu posso ter o meu nome escrito no rol de membros da Igreja Batista, eu posso ter o meu nome no livro de membros da Assembleia, da Igreja A, da Igreja B, da Igreja C, e posso não tê-lo no céu, no livro da vida. Esse livro pertence única e exclusivamente ao Cordeiro, ao Filho de Deus, e o único que pode escrever esse nome lá é Ele. Quando nós nos entregamos a Ele, somos selados pelo Seu Espírito e pelo Seu sangue, o nosso nome é registrado nesse livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. Então essas irmãs eram crentes de verdade, não eram crentes que estavam lá assim, só participando da igreja, não, eram crentes genuínas. Além disso, o texto nos mostra que eram servas esforçadas, eram pessoas que trabalhavam, porque Paulo faz menção disso. Ele diz assim: olha, elas ministraram comigo na causa do Evangelho. São mulheres obreiras, são mulheres que dão sangue, são mulheres que ministram. E tem um monte de gente, um monte de homem tamba, bacural, que diz que mulher não pode ser, porque mulher tem que estar calada na igreja. Irmãos, aquilo, aprenda a aplicar o contexto de cada texto. Essas mulheres trabalharam aonde? No ministério ou na cozinha? Podia trabalhar na cozinha, não seria problema nenhum. Mas, irmãos, ele fala que elas ministravam com ele no Evangelho, na proclamação do Evangelho. Então eram servas, obreiras, mulheres que serviam ao Evangelho de Cristo, pregando o Evangelho, ministrando o Evangelho.
abençoando muitas vidas. Vejam, não eram qualquer uma, não. Além de salvas, além de crentes genuínas, eram trabalhadoras, obreiras, esforçadas. Mas alguma coisa que não é mencionada nesse texto nos mostra que essas irmãs, por esse motivo, que nós não conhecemos, perderam a boa convivência. Estavam na igreja sem olhar uma para a outra. Estavam na igreja, uma sentando de um lado, outra sentando do outro lado, sem querer estar juntas, próximas. Não estavam mais se relacionando bem, e Paulo fica preocupado com isso. Irmãos, é função da liderança promover o restabelecimento de vínculos. Se um líder sabe que um irmão não está bem com o outro, e não estão dando conta de resolver, porque o ideal seria isso, seria esse irmão que não está se dando bem com aquele, procurar meios para restabelecer o relacionamento. Irmão, vem cá, aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Não, sério, eu fiz isso, me perdoa, não percebi. Seria esse o caminho. Mas muitas vezes, irmãos, devido à proporção de cada situação, isso às vezes não é possível. Portanto, é necessário que o líder, ele promova esse restabelecimento. Ele vai chamar uma, vai chamar outra. No caso, como Paulo não estava presente, ele pede a alguém que ele chama meu leal companheiro de jugo, alguém que ele confiava, alguém que ele contava, e ele pede ajuda a este irmão que estava próximo dessas irmãs, e diga assim: me ajuda, chame elas duas, vê o que está acontecendo, para que elas voltem à boa convivência. Irmãos, eu quero dizer que isso é possível naquele que nos fortalece, ou por meio daquele que nos fortalece. Nós vemos muitos lugares em que vínculos são quebrados e não são refeitos. Muitas instituições que se desfazem por causa de divisão dentro de si. E a Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então, irmãos, permanecer, fechar os olhos para isso, é promover o mal dentro da própria casa, dentro da própria igreja. Então, em Deus, nós temos condições de restabelecermos aquela convivência, desfazermos qualquer crise relacional com a ajuda de Deus, o perdão, o caminhar a segunda milha. Tem gente que diz assim: eu não dou conta, pastor, eu não consigo perdoar. Em Deus eu posso, tudo posso naquele que me fortalece, inclusive restabelecer relacionamentos que foram partidos. Irmãos, eu quero dar essa palavra. Eu não sei como andam os seus relacionamentos, às vezes em casa, às vezes na igreja. Queridos, e se há alguma ruptura, é necessário, é urgente essa realidade ser desfeita. Precisamos entender que Deus está envolvido nisso. Ele quer dar graça, Ele quer liberar virtude, para que aquele coração que se sente magoado, ferido, ele possa liberar o perdão de uma forma graciosa pelo poder do nome do Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, inclusive vencer as crises no relacionamento. A segunda coisa, no verso de número 4, eu estou em Filipenses 4, irmãos, é esse o capítulo que nós estamos lendo. Ele vai mostrar uma verdade muito importante. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Meus irmãos, em Deus podemos todas as coisas, vencer os problemas relacionais, e podemos fazer da alegria um imperativo em nossas vidas. Podemos fazer da alegria um imperativo em nossas vidas. Veja bem, irmãos, a palavra que Paulo dá não é uma sugestão. Ele não diz assim: se der, se alegre. Se possível, se alegre no Senhor, regozije. Não. Ele traz uma palavra como que uma ordem, um imperativo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, ou novamente vos afirmo, alegrai-vos. Irmãos, não é sugestão, é uma ordem. Deus quer, Deus pretende que nos alegremos sempre nele.
sejamos um povo alegre na presença do Senhor. Irmãos, e por que Paulo diz isso? Paulo, será que vivia no país das maravilhas? Você conhece um pouquinho da história de Paulo, você vai de cara saber que quem escreve aqui foi um homem que muito, se eu posso dizer, um dos que mais sofreu pelo Evangelho. Fustigado com varas, apedrejado e tido como morto, desceu numa muralha no cesto, perseguido, irmãos, difamado, caluniado, naufrágio, foi picado, irmãos, ele sobreviveu a um naufrágio, e quando estava em terra, uma víbora picou ele, e os nativos disseram assim, esse cara é assassino, porque além de salvo da fúria do mar, a justiça não deixa nem ele viver, porque uma cobra picou ele, vai morrer, daqui a pouco vai inchar, vai estribuchar, vai morrer aí na frente, todo mundo. E o homem passou por prova demais, o homem passou por luta demais. E como que alguém assim escreve um texto como esse? Alegrai-vos sempre. Ele não está dizendo de vez em quando, em algumas situações, ele diz sempre. Ele não vivia no país das maravilhas, mas ele descobriu a fonte que alimentava a sua alegria. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. A fonte da nossa alegria se chama Jesus Cristo. A fonte da nossa alegria está nele. Quando nos sentimos fracos, irmãos, a nossa alegria é renovada na força que vem dele. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que sendo rico se fez pobre por amor a nós. Irmãos, naquele que foi entristecido para que nos alegrássemos nele. É nele que recobramos as forças. Irmãos, aqui não está mostrando que a alegria é a pessoa ficar dando sorrisos o tempo todo, mas aquela paz, porque essa alegria vem do mesmo termo de graça. A mesma palavra grega para graça é a mesma palavra que dá origem à palavra regozijo, alegria. É algo que vem de Deus. É algo que vem como dádiva, como presente, e nele, ligados a ele, nós somos alegrados, nós somos feitos pessoas alegres. Eu estava um dia com a pastora, um dia desse para trás, resolvendo umas coisas da igreja, e tinha um moço na fila lá comprando alguma coisa, e ele disse que era de uma determinada, para ele é uma religião, para nós é uma seita. E eu lembro que quando ele falou assim, o nome do lugar que ele era, ele disse assim, porque nós somos o povo mais feliz da terra. Eu digo, pegou essa frase da gente. Porque, irmãos, o único que dá a verdadeira alegria é Jesus Cristo. É nele. Irmãos, e nós não podemos permitir que circunstâncias, que problemas tirem o privilégio de nele nos alegrarmos, de olharmos para ele e sermos iluminados, olharmos para ele e sermos fortalecidos, olharmos para ele e termos esperança renovada, e saber que com ele, irmãos, ainda que tudo dê errado, mas o Senhor é aquele que sempre terá a palavra final para todas as situações. E até porque a pior coisa que pode acontecer ao ser humano, e é tanto, irmãos, que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido, eu entendo como o último, como aquele que realmente é o que mais resiste. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Mas eu quero dizer que a Bíblia mesmo já declara, ele será vencido. Esse inimigo será vencido. Então, irmãos, eu quero dizer para você que não existe circunstância, por pior que seja, e por pior que seja, imaginamos exatamente esse último inimigo que é a morte. Ainda que lutemos contra ela, e ainda que pareça que sucumbimos perante ela, haverá um dia, irmãos, em que a palavra de Deus nos afirma que nós ouviremos a voz do Filho do Homem, e aquele que ouvir a voz do Filho do Homem, ele sairá para a vida eterna.
Então, irmãos, em Cristo nos alegramos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, eu vos digo, alegrai-vos. Olhe para quem está do seu lado, dá um sorriso, aproveita, dá um sorriso. Ele diz, alegre-se no Senhor. A fonte que alimenta essa realidade é o Senhor Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece, inclusive ser alguém equilibrado. Eu posso ser alguém equilibrado. Eu posso ser alguém equilibrado. Verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que é moderação, irmãos? Moderação é equilíbrio, é sensatez. Seja o vosso equilíbrio conhecido dos homens. Irmãos, o desequilíbrio promove o quê? Promove quedas. Eu já vivi, vai começar a fazer aquele barulho de novo. Eu já tive 2 crises fortes de labirintite. Eu não conseguia ficar de pé, porque eu ficava desequilibrado. Você que sabe, o labirinto é o que dá equilíbrio ao corpo. E quando existe uma inflamação no labirinto, a gente desequilibra. E eu lembro que eu entrei de cadeira de roda. Me levaram, de cadeira de roda para o hospital. E o médico disse assim, fique em pé. Irmãos, eu fui ficando em pé e já fui tombando. Não conseguia ficar em pé. Totalmente desequilibrado. E o médico olhou para mim e fez assim, você bebeu o quê? De tão desequilibrado que eu estava. Eu disse, exatamente nada, doutor. E aí, irmãos, quando a gente fala de desequilíbrio, a gente lembra de queda. Quem está desequilibrado, estou dizendo fisicamente, ele está mais propenso a cair do que aquele que está vivendo um equilíbrio. E tem áreas da nossa vida que a gente precisa ter esse equilíbrio. Aliás, nós precisamos desse equilíbrio para tudo na vida da gente. Seja o vosso equilíbrio, seja a vossa moderação, conhecida de todos os homens, irmãos, equilibrado na vida espiritual. Eu já vi crente que é desequilibrado na vida espiritual. Eu já vi crente que é desequilibrado na vida familiar. Eu já vi crente que é desequilibrado na vida financeira. E tem tantas áreas que a gente poderia listar, que esse desequilíbrio não promove a glória de Deus. Um crente que é desequilibrado em alguma área de sua vida, tem áreas que ele está bem, mas tem áreas que ele está assim, trôpego. Ele não consegue se sustentar. Ele começa um propósito e não termina. Ele firma uma meta em Deus e não vai adiante. Aí eu vou ler o Novo Testamento, Rafa, em 90 dias. Ele parou no 10º. Está desequilibrado. Isso não promove a glória de Deus, nem muito menos o crescimento espiritual, ou seja, em qualquer área da vida daquela pessoa. Portanto, a Bíblia diz que em Deus eu posso ser uma pessoa equilibrada, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Que olhem para nós, irmãos, não precisa ver os super, os mega, mas que vejam equilíbrio na vida da gente. Uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa temperada, não destemperada, mas temperada. Já viu o tempero? Tem que estar equilibrado. Se você coloca sal, é bom naquela comida ter aquele elemento do sal, mas se você coloca mais, perde o equilíbrio, o gosto fica horroroso, você não consegue comer aquele negócio, está desequilibrado o sabor. Então, irmãos, seja a vossa moderação. Em Deus eu posso, pastor, eu estou desequilibrado, vou clamar a Deus, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Até porque o texto, no final, coloca alguém que está ali disposto a nos ajudar. Verso de número 5, seja a vossa moderação. Conhece, coloca na por favor, ô Lelê. Seja a vossa amabilidade, olha aí, a moderação, gostei. Vamos lá, seja a vossa moderação, seja a moderação de vocês, eita gente, seja a moderação de vocês, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. O que é que está no final do versículo? Perto está o Senhor. Tanto perto na volta dele, a gente precisa desse equilíbrio,
mas eu entendo que Ele está perto de nós também para nos ajudar, para nos socorrer. Não somente a sua vinda, mas a sua proximidade hoje conosco, nos capacitando e nos auxiliando a vivermos uma vida sensata, a vivermos uma vida equilibrada. Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso ser mais equilibrado. Quem pode dizer amém? Amém. Qual é o desequilíbrio da minha vida? Senhor, nos mostre para que isso seja corrigido. Em nome de Jesus. Em Deus eu posso todas as coisas, inclusive, verso 6, me libertar de ansiedades. Olha o que diz o texto: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em Deus eu posso me libertar desse bichinho verde chamado ansiedade. Irmão, não tem coisa pior do que viver ansioso. Veja, não está dizendo aqui ficar preocupado. Ficar preocupado é algo pontual, todo mundo fica. Sim ou não? O que foi? Hã? Coloca lá, do início. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Eu estou na área. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica. Olha bem, mas o ficar preocupado, veja, o que a Bíblia quer dizer, irmão, por que dizer para ninguém ficar preocupado? Uma prova te deixa preocupado, um exame te deixa preocupado. A hora que seu filho deveria ter chegado em casa e não chegou, te deixa preocupado. Sim ou não? Você vai ao médico e o médico vai examinar você e te olha e fala assim: acabou. Você vai ficar preocupado. Agora, por que ele está dizendo, irmãos, eu gosto dessa versão que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque faz a distinção muito clara. Ficar preocupado é algo pontual. Andar ansioso é outra coisa. Irmãos, isso fala de algo que me dominou. É quando a ansiedade dominou minhas emoções. A preocupação, ela vem, mas eu posso administrá-la. Mas viver ansioso é viver o tempo todo, irmãos, num nível de estresse. É viver aquele tempo todo naquela situação de que algo pode acontecer e tudo vai por água abaixo. É bem diferente. A vida ansiosa tira a paz, e é tanto que a Bíblia diz que a oração, ela serve para restituir a paz que já não existe mais. Uma preocupação pontual no início da manhã pode já não existir na própria manhã. Mas viver ansioso, andar ansioso é outra coisa. É quando eu permito que aquele sentimento domine boa parte do meu dia e prejudique as minhas emoções, irmãos. Eu não durmo. Já vi quando a pessoa está ansiosa, ela não dorme direito. Quando a pessoa está ansiosa, ela pode comer de menos, porque ela pode, o seu desejo de comer pode acabar, ou pode multiplicar. Ou ela come demais, ou ela fica desequilibrada. Veja, uma coisa vai puxando a outra. E ela começa a viver como se tudo fosse ruir naquela mesma hora. E Jesus sempre falou disso. Olha as aves do céu. Não ande ansioso, basta cada dia o seu próprio mal. Veja, a ansiedade me joga para o amanhã, aquela coisa louca de como é que vai ser minha prova? Quando é que você vai fazer a prova? Em 2026, mas sei lá. Irmão, calma, ainda tem tempo. Ainda tem tempo para você se organizar. E se eu perder meu emprego? Por quê? Estão mandando embora? Não, mas sei lá.
eu tive um sonho, e daí? E tem gente que vive acima, nesse alto nível de estresse, nesse alto nível de ansiedade. Isso é que é prejudicial. Esse andar ansioso é extremamente prejudicial à fé, às emoções de qualquer pessoa. Irmãos, a gente não aguenta viver numa sobrecarga dessa. Isso é viver num alto nível de estresse e nós não damos conta disso. E o segredo, irmãos, para se desvencilhar disso, é orando. Em tudo, sejam conhecidos os pedidos de vocês diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, veja, a ansiedade está no nível, e a preocupação não é nem do entendimento, porque já passa para o irracional. A gente começa a ter preocupações que não existem, não tem uma lógica, não tem uma coerência, uma razão, mas a paz de Deus, ela vem para trazer um equilíbrio. A paz de Deus, que excede o entendimento, ela vai guardar duas coisas que ela guarda: coração, segundo a minha versão, porque agora eu estou aplicado à minha versão aqui, coração e pensamentos. Então, o que é que desgringola aí? Igual um cavalo sem rédeas, são os pensamentos. Quando a paz de Deus vem, ela consegue guardar os meus pensamentos. Porque antes, preocupado, aquilo estava solto. Eu fui à oração e eu canalizei tudo aquilo para Deus. Pastor, e se a ansiedade voltar? Volta a orar. Pastor, e se eu terminei de orar com 30 minutos, voltei a ficar ali daquele jeito? Volta a orar. É recorrência na oração. Todas as vezes que aquele sentimento voltar, eu voltarei a orar para que a paz me seja restituída. Veja, irmãos, aqui não se promete resolução de problemas. Não está dizendo que se você orar, tudo vai se resolver. Pode acontecer? Pode. Mas a promessa aqui é de uma vida mais leve. A paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Amém? Você pode sair de lá e o problema continuar lá. Ou a iminência de uma situação ainda ser real, mas você está controlado, dominado e guardado pela paz que vem de Deus. E ela vai guardar seu coração e a sua mente. Em Deus eu posso. Irmãos, não existe uma geração mais vítima da ansiedade e de males da alma do que a nossa. Então nós precisamos entender que Deus é poderoso para guardar o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. A outra verdade, irmãos, em Deus eu posso todas as coisas, eu posso filtrar melhor os meus pensamentos. Diga, eu posso filtrar os meus pensamentos. Em Deus eu posso. Olha o que diz o verso 8. Finalmente, irmãos, leia comigo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. O que é que vai ocupar o meu pensamento, gente? Em Deus eu posso ter pensamentos mais equilibrados, filtrados e que me agreguem, que me edifiquem. Joyce Meyer, no seu livro, já diz que o campo de batalha é a mente. Um dos maiores inimigos travados no dia a dia é na área da mente, dos pensamentos. Irmãos, tem gente que, assim, dá voz aos seus pensamentos, coloca uma caixa amplificada nos seus pensamentos. Irmãos, às vezes é tão alto que a pessoa fala até sozinha. O quê? É o pensamento que está falando com ela. Falou tão alto que ela está respondendo aos próprios pensamentos. Irmãos, eles muitas vezes são os maiores algozes da alma de uma pessoa. Muitas vezes pensamentos de fracasso, pensamentos irreais, de culpas irreais. Viu quando a pessoa é assolada, ela está tão triste que foi, não, ela está dando voz àqueles pensamentos.
desconfiança, sentimento de inferioridade, você não vale nada, você é burro, você não é inteligente, você não é igual fulano, fulano é bem melhor que... Quem está falando isso? Às vezes é um sussurro que vem de fora e que encontra lugar aqui dentro. E ele está dizendo que é possível filtrar esse tanto de coisa ruim. Nossa mente, irmãos, não deve ser depósito de bagunça, de lixo. Por isso que a Bíblia diz que é possível, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que eu estou pensando, tem verdade nisso ou é algo irreal? É honesto? É puro? É justo? É amável? Tem alguma virtude nisso? Ou não? Se não, irmãos, não podemos dar vazão, não podemos deixar o inimigo ficar dentro. Quem escolhe somos nós, quem entra e quem sai. É a gente quem abre a porta, mas é a gente em Deus que fecha a porta também. Ei, pensamento, você não vai entrar aqui não. Você não vai ficar aqui não. Essa caixa de ressonância aqui, olha, não vou permitir que isso aconteça. Porque, queridos irmãos, o inimigo muitas vezes encontra facilidade para adentrar nesse ambiente, nesse recinto chamado mente humana. E a gente começa a concordar. A gente começa a dar um balançar de cabeça positivo de que nós estamos aceitando como verdade tudo que a gente está pensando. Passe pelo crivo da verdade, da palavra, da coerência, da pureza, e assim, irmãos, teremos uma vida muito mais abençoada, muito mais leve em nome de Jesus. Escolha, o inimigo tem que ficar do lado de fora. E para finalizar, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso aprender a estar contente e grato. Olha o que diz no verso de número 11 até o verso de número 13, que foi onde a gente leu no início. Digo isso não por causa da pobreza, porque o quê? Aprendi. Então isso é algo que se aprende, você não nasce assim. Você não nasce com essa habilidade, você aprende, eu aprendo. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, ele aprendeu a estar contente, ele aprendeu a estar pleno, a estar satisfeito. Irmãos, já viu essa geração que a gente tem, que a gente vive? Uma geração mimada, mimizenta, uma geração descontente, tudo reclama. Irmãos, o descontentamento é tão grande que até de coisas boas a pessoa reclama. Chegou uma bênção, nossa, era o que eu precisava, mas esse mas vai arruinar com tudo o que de bom veio. É aquele que enxerga o pontinho preto desse tamanho, minúsculo, na folha branca. É aquele que só vê o problema. Ele está dizendo, eu aprendi a viver contente, gente. Tem gente que não consegue ser contrariado. Como eu já disse no início, diz não, ele vira a casa aos avessos. Irmãos, ele aprendeu a estar contente, a estar pleno, a estar satisfeito em várias circunstâncias, tanto boas quanto não boas, em fome, mas em fartura, em momentos bons, mas em momentos difíceis. Eu consegui isso como um aprendizado, foi desenvolvido. Tudo posso. Aí, irmãos, faz todo sentido. Quem me fortalece para enfrentar todas essas circunstâncias é o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Entender, irmãos, que o que Deus nos concede ou permite que vivamos tem que ser para um fim proveitoso. Quando eu tenho consciência da soberania de Deus, o que é isso, irmãos? É que Deus está no controle de tudo. Tem gente que,
uma heresia do passado, dizia que Deus é o grande relojoeiro que deu a corda no relógio e foi embora. E deixou o mundo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas tem um dia que esse tic-tac vai acabar. E o relojoeiro, o grande relojoeiro, não está nem aí para nada. Irmãos, isso é uma baita de uma heresia. Porque o nosso Deus é aquele que está conosco. Ele não deu corda na humanidade e foi embora, não. Ele diz: eu sou o Emanuel, eu sou o Deus presente, o Deus próximo, o Deus perto. Eu estou com você até o final dos tempos. Eu permaneço enquanto todos se vão. O Senhor é aquele que fica. O Senhor é aquele que permanece, aquele que não apenas está conosco, mas Ele prometeu que através do seu Espírito, Ele estaria em nós, dentro de nós, fez de nós sua morada, e Ele disse que estaria conosco para sempre. Irmãos, esse é o nosso Deus. Ele que nos ensina a viver esses momentos. Então, se eu tenho uma consciência que o meu Deus é soberano e que o que está me acontecendo não foi porque Ele cochilou, não foi porque Ele fez assim, e quando acordou o mundo tinha acabado. Não, mas que Ele estava sempre atento a tudo que sempre aconteceu e que vai acontecer ainda nas nossas vidas. Porque a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito em Deus para cada um de nós. Então, o que tem nos acontecido passa pelo conhecimento do Pai. Irmão, só crente consegue viver essa verdade. Apesar de tudo estar contrário ao que ele gostaria que fosse, ele sabe que o meu Pai está no controle. E sabe que quem está pilotando esse aviãozão é o Senhor. E ele consegue ter contentamento. Deus, estou com fome. Sei ter fome, mas sei também estar num baby beef, aleluia. Mas sei também comer o extintor. Você já comeu o extintor? Olha só, quando você olha para o extintor, você lembra de quê? Salame, mortadela, o ovo. Às vezes não tem manteiga, irmão, mas tem a margarina. Às vezes não tem margarina, tem pão com ai. Já comeu pão com ai? Quem já comeu pão com ai? Você abre o pão, faz uai, tem nada dentro. E você está dizendo, aleluia, Deus, o Senhor está suprindo minha necessidade. O Senhor está cuidando de mim. Amém, meus irmãos? Aprendi. Tem gente que não aprende. A prova vem, mas ele reclama, ele não passa na prova, ele não aprende. O que o Senhor quer de nós é que nós aprendamos. E eu queria que a gente ficasse de pé, e a gente vai declarar o verso 13 do capítulo 4, bem bonito, em nome de Jesus. Agora sim, quando a gente disser assim, tudo, vamos lá? Tudo eu posso viver bem com os demais. Amém? Se eu disser uma coisa dessa e não conseguir lidar com aquele problema que o meu irmão está comigo, e eu não conseguir restabelecer as pazes ou a ponte com ele, que texto que não está fazendo sentido? Vamos ler mais uma vez? Tudo naquele que me fortalece. Então eu posso ser uma pessoa mais alegre. Sim ou não? Eu posso ser mais alegre. Mas como é que eu vou ser mais alegre? No Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, para reforçar, para você não esquecer. Alegre-se no Senhor. Vamos declarar mais uma vez? Tudo naquele que me fortalece. Eu posso ser alguém mais equilibrado. Tem desequilíbrio na minha vida? Pastor, eu sou crente, mas a minha vida, nossa, eu sou tão avacalhado. Eu não faço nada assim, eu não gosto desse negócio de organização. Eu perco os prazos, eu esqueço das coisas. Não, eu tenho que ser equilibrado.
Pastor, eu tudo posso, mas na minha empresa, na minha vida financeira, na minha casa, é aquela coisa desequilibrada. Irmão, vamos pedir a Deus. Deus, me dá equilíbrio. Eu não quero ficar tropeçando aqui, tropeçando ali. Eu quero ter uma vida equilibrada. Vamos declarar mais uma vez? Tudo posso naquele que me... Eu posso viver uma vida mais leve, gente, sem o peso da ansiedade me esmagando, da preocupação que eu não consigo nem respirar direito. O que é que você tem? Eu não sei. Eu vou morrer. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Preocupado com a coisa que nem existe, gente. Viu a notícia, já achou que o mundo ia acabar ontem. E não acabou, você aqui. Amém? Quem está controlando esse mundo que parece desgovernado é Ele. Está desgovernado aos nossos olhos, mas está nas mãos de Deus. O soberano está no controle de tudo. Vamos declarar a última vez: tudo posso. Pensamentos, filtre seus pensamentos. Tudo posso. Posso filtrar o que passa aqui. O que não vem para me edificar, para me abençoar, eu abro a porta e digo: sai. Aqui não. Meu pensamento está governado pelo Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ser contente. Vamos parar de reclamar, gente. Vamos parar de reclamar até de coisa boa. Está tudo tão bem. Eu tirei 9 numa prova de 10. Eu poderia ter tirado não. Ajuda aí. Mas eu sou assim. Se eu não pudesse ser... Não, meu irmão, mas nem sempre você vai tirar 10. Nem sempre vai ser tudo bom. Vamos estar contentes. Ah, pastor, é ser medíocre. Não, não é ser medíocre, é ser contente. Você se esforçou, você fez o seu melhor. Amém, receba aqui. Ah, veio como você queria, não, mas supriu sua necessidade. Supriu. Glória a Deus. Pastor, mês passado meu orçamento foi assim, ó, cortou retinho. Não sobrou nenhuma gordurinha, pastor, para comer um cachorro quente de 10 conto. Glória a Deus. Amém, irmão? Glória a Deus, pastor, mas eu estou acostumado a ter uma vida, meu irmão, dê glória a Deus. Algo te faltou? Algo te faltou? Pastor, é porque eu sou acostumado a fazer compra na minha casa e ter de tudo, tudo. Não falta picanha. Meu irmão, quando a gente compra um ovinho e faz um ovinho, é para celebrar. Amém? Né, pastora Tássia? O ovinho. Ama o ovo. Ao pé de galinha. Não, está amarrado. Meus irmãos, vamos celebrar pelas pequenas vitórias. Semeei, pastor, e não colhi a 100 por 1, mas colhi a 30. Glória a Deus, aprenda a estar contente. Vamos orar? Dê a mão quem está perto de você. Vamos orar, tem uma música. Pode cantar. A gente vai orar. Ora com o seu irmão aí. Oh Deus, me dá Tua força. voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, Aleluia. e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. Clamamos a ti, Senhor, nessa noite. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Aleluia, Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. A tua palavra, Senhor, nos garante que em ti, Senhor, nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Tu não és, Senhor, aquele Deus que só diz o sim, um Deus inconsequente, um Deus que permite, mas cremos num Deus que tem propósitos para cumprir nas nossas vidas. E oramos ao Senhor nessa noite, para que a tua palavra, Senhor, meu Deus, encontre um lugar em cada um de nós, a fim de que essas áreas que precisam de uma tomada de posição, meu Deus, elas possam ser alinhadas. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, reconhecendo que sobre todos e sobre tudo, que no controle de todas as coisas está o Senhor, que é o Senhor quem guia, é o Senhor quem orienta, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem controla. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, coloca a nossa vida em ordem, coloca a nossa vida alinhada à tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, arranca a ansiedade, arranca o descontentamento, tudo aquilo, Senhor, que nos prende, que nos trava, tudo aquilo que nos mantém numa amargura. Meu Deus, nessa noite eu peço graça, fortalecimento, Deus. Quem nos fortalece é o Senhor. Quem nos fortalece é o Senhor. E em ti, Senhor, nós somos renovados nessa força. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós lutamos contra toda descrença. Nós lutamos contra todo espírito de incredulidade que nos faz querer acreditar que somos fadados, Senhor, a uma vida, meu Deus, descontrolada, a uma vida desequilibrada, a uma vida ansiosa, a uma vida, meu Deus, opressa por sentimentos e pensamentos contrários. Nós alinhamos a nossa vida ao Senhor nessa noite. Colocamos a nossa vida no controle do Senhor. Nossa vida está nos trilhos do Senhor. Não estamos desgovernados. Pelo contrário, estamos bem governados pelo Senhor. Quem governa a nossa vida é o Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor. E que a palavra do Senhor alimente o nosso coração em fé, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse momento juntos de celebração, de adoração, de comunhão. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo, nesse lugar. Obrigado por cada vida, meu Pai, que veio te adorar. E eu te peço que assim como nós chegamos a esse lugar, possamos voltar em segurança, guardados pelo Senhor. Uma noite abençoada, renovadora para cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
Que o amor de Deus, o Pai, que o consolo do Espírito seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.